Vereadores, mesa diretora, vice-presidente, primeiro secretário, público presente, uma boa noite a todos e todas. Eu inicio aproveitando a presença do secretário Marco Alves, cumprimentando ele em nome de quem cumprimenta todos os funcionários, cumprimentar a imprensa, o Guto do Agora o Éder da Teia, os ouvintes também da Rádio Cidade. Falar, secretário, da necessidade de fiscalizarmos a empresa Mina do Vale. Já na semana anterior recebemos aqui denúncias de moradores do Juquiazinho, onde eu fiz um requerimento, encaminhei, de alta velocidade, precariedade nos veículos, e inclusive ocorreu um acidente lá. No dia em que fomos lá, vereadores, acompanharmos esse trabalho, ocorreu aqui também, na rua aqui de trás da Câmara, um acidente de um ônibus que, graças a Deus, não continha nenhum aluno, mas que não faltou ar subindo aqui a Rua do Fruto, e ele retornou colidindo aqui. Então, nós precisamos responsabilizar essa empresa, nós precisamos fiscalizar esses veículos para evitarmos acidentes com nossas crianças. Então eu fico preocupado com essas empresas que vêm para o nosso município, não têm o mínimo de respeito com os serviços que elas prestam aqui, não nos dão informação e não são cobradas. Nós já estamos no limite daquilo que nós estabelecemos como diálogo. O próximo passo é buscarmos ajuda ao Ministério Público, que eu tenho certeza que não irá prevaricar num assunto de tanta importância para o nosso município. Só que vai ficar feio essa Casa de Leis ter que procurar o Ministério Público, sendo que nós temos toda a condição aqui de resolvermos esses problemas. Quero citar aqui um outro assunto que tem sido cobrado pelas redes sociais, pela questão do nepotismo. Nós precisamos prestar atenção nessa questão. Essa Casa de Leis já enviou documentos à Prefeitura solicitando relação de funcionários, a relação de contratados, para que nós possamos acompanhar e cumprir a lei do nepotismo contra a nomeação de parentes até 4º grau, que é a nossa lei aqui municipal. Sabemos que a nossa cidade ela tem uma realidade de muito parentesco. Nós precisamos, obviamente, garantir o direito adquirido das pessoas que têm previsto no plano de carreira esses direitos, porém, em cargos onde não se encaixa em plano de carreira, nós precisamos cobrar o cumprimento dessa lei. Então, pedimos à Prefeitura que acelere esse processo, que é uma cobrança da sociedade e que nós precisamos atender a esses pedidos. Do transporte universitário, dizer que o orçamento da prefeita Cida, ele aumentou o recurso repassado para esse ano. Então, a prefeita Cida, no ano passado, ela fez um orçamento para executar esse ano, e o valor repassado para o para transporte universitário foi maior, significativamente maior. Então, se hoje é permitido esse desconto, que eu achei pequeno ainda, é porque teve um orçamento, como bem disse aqui algum vereador, que foi feito na gestão da prefeita Cida. Lembrando que só foi possível isso porque também pagou muitas dívidas, inclusive a dívida com a Eletropaulo não existe mais, graças ao empenho dessa gestão. Dizer do movimento de compensação financeira que essa Casa de Leis iniciou bravamente desde o primeiro dia e que já está surtindo efeitos. Então, para aqueles que não acreditavam que Juquitiba seria ouvida pelo governador, nós já começamos a ser ouvidos, já incomodamos talvez pela nossa energia de cobrar, que cobramos energicamente e em alto e bom tom exigimos os nossos direitos. E numa reunião na segunda-feira, no Consult, que é um conselho da região metropolitana de São Paulo, já foi anunciado que contrataram a FIP, que é a Fundação de Pesquisas Econômicas, para fazer um estudo de dados socioeconômicos dos municípios de áreas de mananciais
para que passe até o primeiro semestre desse ano. É um compromisso assumido em público pelo secretário interino da região metropolitana, o senhor Edmur Mesquita, que até junho nós já teremos um esboço do decreto para ser discutido conosco aqui, né, se a gente aceita ou não essa forma de compensação. Então estamos avançando, mas o movimento não terminou. O movimento está cada dia mais forte. Nós estamos trabalhando para exigir esse direito de Juquitiba, mas já com alguma conquista importante. Transporte escolar. Antes do transporte escolar, eu gostaria de agradecer a presença dos funcionários municipais que nos cobram na rua, aonde nós vamos acompanhar o serviço, ter um funcionário público municipal cobrando o aumento salarial. Nós temos a responsabilidade de saber do orçamento da nossa cidade, conhecemos, sabemos da dificuldade. No entanto, eu fiz um requerimento já em algumas sessões, pedindo para que a Prefeitura abra um diálogo com esses trabalhadores. Porque se nós não começarmos a discutir com cada categoria o que é importante para eles, que não é só a questão salarial, tem também a questão de equipamentos de proteção, condições de trabalho, como no caso das ABIs, tem o horário, a carga horária deles, tem uma série de questões que precisam ser discutidas. E o que nós queremos minimamente é que esse governo abra um diálogo com esses trabalhadores, mostre para eles o orçamento, porque hoje eles ficam sem ter informação, e as contas se acumulando e a defasagem continuando sem saber por quê. Então, é preciso criar um debate, um diálogo com cada classe de trabalhador. E isso, senhores, vocês têm que exigir, né? Vocês têm que exigir que a Prefeitura crie um grupo que ouça vocês, que ouça as suas reivindicações e que coloque um plano, um cronograma de atendimento para isso. Porque o vereador aqui, Nilson, ele está sempre cobrando minimamente uma cesta básica, minimamente um vale transporte. Por que não começar essa discussão? Por que não ouvir os trabalhadores e construir esse plano de carreira com a participação de vocês a partir de hoje? Então estamos cobrando isso daí e estamos solidários na luta de vocês. Mais uma vez eu digo, espero, vereador, que nós não tenhamos que ir lá no Ministério Público do Trabalho para que seja iniciada a negociação. Não é chegar e falar, nós vamos aumentar. Não, eu sei que não dá, sabemos que não dá. Temos essa responsabilidade. Mas é abrir uma negociação, ouvir o trabalhador, construir um plano de carreira, para que no próximo ano já seja prevista alguma coisa no orçamento e assim a gente vá construindo a melhoria para vocês. Transporte escolar, verdadeiramente uma vergonha. Hoje, nós sequer sabemos quem são as pessoas e qual o vínculo das pessoas que estão transportando milhares de alunos na nossa cidade, porque eles não têm vínculo trabalhista. Os motoristas assinaram um comodato em que doam o seu veículo e que não tem a garantia que vão receber, e que não tem a garantia de que são trabalhadores. Ora, lutamos tanto no país para termos os direitos trabalhistas, porque se os senhores estão trabalhando, qual é a garantia trabalhista que vocês têm de vínculo com essa empresa? Ou os senhores são voluntários e não tem nenhuma responsabilidade sobre aquelas crianças que vão e que nós constatamos que estão superlotadas as combis, inclusive lá na escola do Juquiazinho? Qual é a responsabilidade? Qual é o vínculo da Prefeitura com vocês? Senhor secretário de Obras e Transportes, é muito grave isso. Seremos responsabilizados criminalmente por isso. Não podemos admitir mais. Esperamos um mês, na ansiedade de que tudo melhoraria, de que aumentaria para vocês, melhoraria para o aluno. Foi dito aqui que melhoraria. E aonde estão as melhoras? Eu não gosto de ser um vereador que só critica. No entanto, eu não posso virar as costas para esse tipo de desrespeito com a nossa cidade. Eu não tenho nenhum compromisso com essa empresa e ela também está demonstrando não ter nenhum compromisso com a nossa cidade. E até quando nós teremos que tolerar isso? Eu tenho em mãos aqui um documento que prova para os senhores que essa Câmara, esses 11 vereadores, não assinaram uma só linha que permitisse essa empresa vir para a nossa cidade, muito menos a esse preço. Ficamos assustados com isso, inclusive. No entanto,
nós também temos aqui um convênio assinado. Convênio é um documento sério, precisa ser seguido. Nesse convênio, com o governo do Estado de São Paulo, consta um plano de trabalho. O plano de trabalho só tem uma linha, que é a R$ 1,05. O restante é R$ 1,20, é R$ 1,15, é R$ 1,60, é R$ 1,54. Os senhores sabem. O valor do monitor que consta aqui é de R$ 900. Esse convênio, ele não terminou no final do ano passado, ele está em vigor ainda. Ele vale até o mês de junho. Por que então que não se continuou praticando esses valores? Tendo em vista que aumentou o combustível, esses valores que estão aqui já estão defasados. Porque o combustível aumentou, automaticamente você aumenta as peças e aumenta a manutenção. Então, por que não continuou com o que está aqui? Por que não fez um emergencial com vocês? Né? Se é que vai vir esse aumento, que eu torço muito para vir, esse aumento não vai vir agora. Porque tem um convênio assinado e os valores estão definidos. Então alguém está mentindo na história. Será que o convênio está mentindo? Eu acredito que não. Eu acredito em documento. E esse documento está assinado. Então nós precisamos ter responsabilidade. Então nós não podemos admitir. Fiz aqui um requerimento hoje. Agradeço os vereadores que todos subscreveram. E nós estamos pedindo para terminar com essa bandalheira no transporte escolar. Estamos pedindo para retornar aqui o contrato com vocês. Ora, se criticaram no documento que justifica aqui a contratação dessa empresa, está dizendo que a administração anterior não fez licitação. Por que não começaram a licitação ainda até hoje? Estamos no mês de março. Por que não fizeram até agora? Está esperando o quê? Até quando vocês vão continuar nessa situação? Então nós não podemos admitir. Queremos ajudar, queremos apoiar, mas não apoiaremos algo que seja contra o nosso município. Transparência. Nós fomos a Laranjeira e uma mãe desesperada sem ter a quem recorrer. O recurso que ela teve foi acionar a imprensa, e a imprensa acionou essa Casa de Leis e fomos lá. E vejam vocês, uma criança relatou para esses vereadores que ela é orientada a sentar no colo de outras crianças, porque a Kombi vai lotada. E ela, na inocência dela, também relatou para a gente: olha, teve um dia que acabou o freio da Kombi. Senhores, é um absurdo. Fomos até a escola, constatamos as faltas, fomos até o departamento de transportes, fomos bem atendidos pelo diretor de transporte. No entanto, ele não fica com a documentação lá, é empresa. E quando chegamos na empresa, eu fiquei com medo, vereadores, porque a forma de tratamento é intimidadora, né? É no sentido de que, olha, cuidado com a gente, hein? Pedimos o documento, não nos atenderam e ainda, ironicamente, falaram: aonde fomos amarrar o nosso burro? E realmente, tem muito burro aí. Só que o povo de Juquitiba não será burro e não vai tolerar mais esse tipo de questão se depender desse vereador aqui. Para finalizar, porque nós trataremos desse assunto agora com os senhores pirueiros, eu quero parabenizar a secretária pelo Dia das Mulheres e eu quero ler um texto aqui em homenagem a todas as mulheres pelo seu dia, que foi na semana passada. Mães, avós, esposas, namoradas, amigas, filhas, mulheres, meigas guerreiras, dóceis e incríveis seres divinos, anjos capazes de traduzir em sua própria existência o significado vivo e prático da abstração intrínseca que é o amor. A todas, parabéns, a todas as mulheres, não apenas por esse dia, mas por toda uma vida dedicada ao exercício do amor. Em especial a minha mãe, Dona Mara, e a minha filha Sofia, assim como a todas as mulheres.